Como a gente falou, a integral indefinida é a operação inversa da derivação. Então, claro, para saber integrar, tem que saber derivar. Gente, que barulho é esse? Essas tabelas de derivada e de regra de derivação, e na verdade quase tudo que a gente sabe sobre derivadas, tem uma interpretação em integrais, ou seja, me diz alguma coisa sobre as integrais. Essa tabela e, na verdade, todas as coisinhas que aparecerem escritas por aqui vão estar num PDF na página do curso. Eu falei de operação inversa de derivação, né? Essa é a ideia da antiderivada. A antiderivada de uma função fzinha é um fzão que, quando eu derivo, cai de novo na fzinha. Nesse primeiro exemplo, a gente vê que x ao cubo mais 2x é a antiderivada de 3x ao quadrado mais 2, já que x ao cubo, quando eu derivo, vira 3x ao quadrado, e 2x, quando eu derivo, vira 2. E esse segundo exemplo está mostrando para a gente, na verdade, que a antiderivada não é única, né? Eu estou com dois fzões diferentes que são antiderivada da mesma fzinho. Como derivada de constante é zero, fzão e fzão mais c têm a mesma derivada. Então, se uma é antiderivada de alguém, a outra também vai ser. Então, o que é a integral de uma função fzinho de x? Bom, a gente diz que a integral de uma função fzinho de x, integral indefinida, é a família de todas as antiderivadas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu vou olhar para todas as antiderivadas de uma vez, já que, como a gente viu, elas diferem por uma constante, né? Se fzão é antiderivada, fzão mais c também é, a gente acaba escrevendo desse jeito. A integral de fzinho é um fzão mais c, onde c é uma constante real qualquer, e esse fzão é uma antiderivada de fzinho. Então, nesses exemplos que a gente tem, né, nesse primeiro exemplo, a integral de 2x é x ao quadrado mais c, e no segundo exemplo, a integral de 3x ao quadrado mais 2 é x ao cubo mais 2x mais c. E eu queria fazer duas observações. Bom, a primeira observação, na verdade, é só a definição, digamos, de uma forma um pouco mais sintética de integral, né? O que está escrito aí é que a integral de fzinho é fzão. Se quando eu derivo fzão, eu caio de novo em fzinho, lembrando sempre de somar a constante, porque essa integral indefinida é a família das antiderivadas, ou seja, eu tenho que considerar todas elas, ou seja, eu tenho que somar essa constante. A segunda observação é mais interessante. O que a segunda observação está dizendo para a gente? É que a derivada e a integral são inversas uma da outra. Ou seja, se eu pego uma função fzinho, integro e depois derivo, eu caio de novo em fzinho. E se eu pego uma função fzão, derivo e depois integro, eu caio de novo em fzão, mais uma constante, né? A menos de constante. E como é que eu faço para achar a integral de uma função fzinho? Bom, essa pergunta, né, qual é a integral de uma função fzinho, significa qual a função fzão que quando eu derivo cai de novo em fzinho. A gente tem algumas propriedades de derivada que se traduzem em propriedade de integral e ajudam a gente a procurar uma função que, quando eu derivo, vai me dar a fzinho. E a primeira dessas propriedades diz que se eu quero integrar uma função que tem um monte de somandos, eu posso me preocupar com cada somando separadamente, ou seja, olhar a minha função aos pedacinhos, digamos assim. A segunda propriedade diz que eu não preciso me preocupar com constantes que estão multiplicando os pedacinhos da minha função. Por exemplo, se eu sei integrar x ao cubo, eu sei integrar qualquer constante vezes x ao cubo, porque essa constante pode pular para fora da integral. E de onde vêm essas propriedades? Bom, vem de propriedades análogas de derivadas, né? A primeira vem da regra da soma e a segunda vem de um caso particular da regra do produto para o caso em que uma das funções é uma constante. Tem alguns exemplos como é que a gente faz para calcular a integral, né? Vamos fazer alguns exemplos mais simples. Vamos começar com essa integral. Eu quero a integral de 4. Então, bom, eu quero saber qual função que quando eu derivo vira 4. A função que quando eu derivo vira 4 é 4x. Então, esse daqui seria o meu fzão, né? Quando eu derivo vira 4, mas a integral é a família de todas, então a gente põe esse mais c aqui, para me dizer que qualquer constante que eu somo, ainda assim essa função, quando eu derivo, vai dar 4. Essa função 4x mais qualquer coisa é uma antiderivada de 4. Nesse segundo exemplo, a gente quer a integral de 4 mais e elevado a x. E aí a gente lembra daquelas propriedades que eu posso quebrar essa integral como uma soma, né? Integral de 4 mais integral de e elevado a x. E aí, integral de 4 eu já calculei, é 4x. Integral de e elevado a x
Bom, a gente está perguntando que função que, quando eu derivo, me dá e elevado a x. E essa função é a própria e elevado a x. Aí agora tem constante aqui e constante aqui. Que constantes são essas? Bom, as constantes da integração, né? Agora, esse c significa uma constante que eu não conheço. Então, aqui tem uma constante que eu não conheço, mais uma constante que eu não conheço. Bom, se eu somo as duas, continua uma constante que eu não conheço. Então, geralmente, a gente não escreve c e depois c. A gente põe uma constante só no final da integração. Então, o melhor aqui seria eu escrever 4x mais e elevado a x mais c. Né? Porque uma constante mais outra constante, não sei que constantes são essas, soma, continua uma coisa que eu não sei o que é, que eu chamei de c. Aqui nesse nosso terceiro exemplo, a gente quer achar a integral de 3x². E, já que isso aqui é um polinômio, a função que eu estou procurando acaba sendo um polinômio também, né? A função que, quando eu derivo, me dá 3x² é um polinômio, porque a derivada de polinômio é polinômio. E se aqui tem grau 2, eu sei que quando eu derivo o grau cai, é porque a função que eu estou procurando, a antiderivada, tem grau 3. E aí, se eu olho para x², quando eu derivo x², sim, me dá 3x², né? Esse 3 cai, fica 3x². Mais c. Nesse último exemplo, a gente quer a integral de x elevado a 7. E aí, o mesmo raciocínio, né? Se aqui é um x elevado a 7, eu estou procurando alguém que, quando eu derivo da x elevado a 7, é porque eu estou procurando alguém que é x elevado a 8. Só que quando eu derivo x elevado a 8, esse 8 cai para cá, né? E aí, a derivada de x elevado a 8, o que eu estou dizendo é que se eu estou com x elevado a 8 e eu derivo, isso me dá 8x elevado a 7. Só que aqui não tem 8, eu só quero x elevado a 7. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir tudo por 8? Né? Se eu divido por 8 aqui e divido por 8 aqui, eu chego no cara que eu queria, que é x elevado a 7. Então, qual é a integral de x elevado a 7? É x elevado a 8 sobre 8. Então, tem um sobre 8 que estava faltando aqui. Mais c. E, de fato, se a gente fizer a conta dessa derivada, vai cair de novo no x elevado a 7. A nossa tabela de derivadas, que a gente viu lá no início, se traduz, então, em uma tabela para integrais. O único lugar que a gente tem que tomar cuidado aqui, que talvez não seja muito intuitivo, é que a derivada de x elevado a n é sempre n que multiplica x a n menos 1. Mas a integral de x elevado a n vai depender desse n. Isso porque, como a gente viu já em exemplo, a integral de x elevado a n vai ficar x elevado a n mais 1, só que eu preciso dividir por n mais 1. Então, se eu tenho uma divisão, eu tenho que me preocupar com essa divisão ser ou não zero, né? Eu não posso dividir por zero. Então, a gente exclui o caso em que n mais 1 é zero, ou seja, a gente exclui o caso em que n é diferente, perdão, a gente exclui o caso em que n é igual a menos 1. Vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, a gente está com a integral de 8x² mais 5. E aí, de acordo com o que a gente viu, eu posso escrever isso como integral de 8x³ mais a integral de 5. Mais ainda, esse 8 pode pular para fora e esse 5 também. Eu fico com 8 integral de x² e 5 integral de dx. Integral de x² é x² sobre 4. Então, 8x² sobre 4. 5, que multiplica integral de dx. Bom, integral de dx é integral de 1 dx, ou seja, x. E aqui eu coloco a minha constante. Esse 8 eu posso cortar com esse 4. Então, eu estou, na verdade, com 2x² mais 5x. Ih, não está cabendo direito. Deixa eu botar para baixo. 2x² mais 5x mais c. Então, nesse segundo exemplo, a gente quer a integral de 5x³ mais 4 sobre x² menos 4 raiz de x. De novo, eu posso quebrar essa integral como 3 pedacinhos. Significa que eu posso olhar essa integral nos 3 pedaços, né? Eu não vou escrever igual a gente fez nesse primeiro exemplo, mas eu estou pensando que eu estou olhando cada pedaço separadamente. E eu estou pensando que eu estou puxando as constantes para fora. Bom,
Bom, integral de x ao cubo já até apareceu aqui, né? Isso a gente sabe. E esse x à quinta aqui embaixo? Eu não posso integrar em cima e integrar embaixo. Aí a gente lembra que uma potência no denominador é como se essa potência estivesse em cima com potência negativa. Da mesma forma, essa raiz. Uma raiz é uma potência fracionária. Ou seja, eu posso escrever essa minha integral como integral de 5x ao cubo, 4, x à quinta está aqui embaixo, então ele sobe com potência negativa, menos 4, raiz de x é x elevado a 1 sobre 2. Agora sim, está todo mundo com potência de x, eu posso integrar, né? Integral de 5x ao cubo, 5x à quarta sobre 4, mais integral de 4x na menos 5, 4 se repete, x a menos 5 mais 1, sobre menos 5 mais 1, né? Da mesma forma que aqui a integral de x ao cubo foi x a 3 mais 1, que é 4, sobre 4, aqui a integral de x a menos 5, x a menos 5 mais 1, sobre menos 5 mais 1. Escrever dessa forma, depois a gente ajeita. Porque aqui vai acontecer a mesma coisa, né? 4, integral de x a meio é x a meio mais 1, sobre meio mais 1, mais a minha constante. E só o que eu tenho que fazer agora é ajeitar. Então, aqui eu estou com 5x à quarta sobre 4, não tem nem muito o que ajeitar. Aqui, x a menos 5 mais 1 é 4, sobre menos 4. Menos 4, x a meio mais 1 é 3 meios, sobre 3 meios. Vamos continuar ajeitando. Aqui, bom, continua igual esse primeiro pedaço. Aqui, eu estou com 4 e 4, posso cortar esse 4 com esse 4, vou ficar com menos 1 no numerador, já vou subir com ele. E tenho esse x a menos 4 aqui, né? Uma potência negativa, eu vou jogar para baixo. Então, sobre x à quarta. Né, o que eu fiz? Eu cortei o 4 com 4, ficou esse menos aqui embaixo que eu joguei para cima, e esse x a menos 4 joguei aqui para baixo. Nesse último, eu estou dividindo por 3 meios, é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. E esse x elevado a 3 meios? Bom, a potência fracionária, né? Significa uma raiz. Então, x elevado a 3 meios é raiz quadrada de x ao cubo. E só para terminar, então eu estou com 5x à quarta sobre 4, menos 1 sobre x à quarta, 4 vezes 2, 8, raiz de x ao cubo, sobre 3, mais c. Então, o que a gente usou nesse exemplo foi essa observação, né? Se eu estou com x a menos n, isso é 1 sobre x a n. E se eu estou com x a uma fração, x a sobre b, por exemplo, isso é raiz bésima de x elevado a a. Foi isso que a gente usou nesse exemplo 2. Então, nesse nosso terceiro exemplo, a gente quer a integral de cosseno de x menos 1 sobre x. A integral de cosseno está lá na nossa tabela, né? A integral de cosseno é menos o seno. Né? Derivada de seno é... Opa, então não é menos aqui, não. Ih, já ia errando. Assim eu perco ponto. Então, a integral de cosseno é o seno, porque a derivada do seno é o cosseno. E a integral de 1 sobre x... Bom, posso escrever dessa forma? Posso, só não vai me ajudar muito, né? Porque a integral de 1 sobre x está lá na minha tabela, e é ln de x. E o nosso terceiro exemplo está aqui. Então, nesse nosso quarto exemplo, a gente quer a integral dessa função racional, dessa fração de polinômios, né? É 3x à quarta mais 5x ao quadrado mais 2 mais x, tudo isso dividido por x ao quadrado. Que dá vontade de fazer, integra esse polinômio de cima, integra esse polinômio de baixo. Pode fazer isso? Não, claro que não. Se eu não posso, numa derivada, derivar em cima e derivar embaixo, né? Se eu tenho que usar uma regra do quociente, alguma coisa assim, aqui também. Não vou integrar em cima e integrar embaixo e achar que está certo. Se uma coisa não vale para a derivada, ela também não vai valer para a integral. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ajeitar essa minha função antes de sair integrando. Bom, eu noto que está essa soma inteira dividida por x ao quadrado, isso é o mesmo que cada pedacinho dividido por x ao quadrado. Então, eu estou com o primeiro pedaço, que é 3x à quarta, e isso dividido por x ao quadrado,
mais o segundo pedaço, que é 5x ao quadrado, e isso dividido por x ao quadrado, o terceiro pedaço, que é 2, dividido por x ao quadrado, e o último pedaço, que é x, dividido por x ao quadrado. Vamos ajeitar um pouquinho mais, porque agora eu tenho uma quarta, x ao quadrado, isso é 3x ao quadrado. Aqui eu tenho quadrado, isso é 5. Aqui 2x ao quadrado, deixa eu já escrever daquele jeito, 2x a menos 2. E aqui x sobre x ao quadrado, está sobrando 1 sobre x. Se eu quiser, eu posso escrever x a menos 1 aqui também. Só não vai me ajudar porque, como nesse exemplo anterior, isso está na minha tabela. Eu sei que a integral desse último pedacinho é logaritmo de x. Mas a gente está se adiantando um pouquinho. Vamos por partes, vamos por pedacinhos, né? Primeiro, integral de 3x ao quadrado. 3x a 3 sobre 3. Integral de 5, 5x. Integral de 2x a menos 2, 2x a menos 2 mais 1, sobre menos 2 mais 1. Vou escrever assim, depois a gente ajeita. E esse último pedaço, como a gente já tinha falado, ln de x, mais c. Agora é só a gente ajeitar. Esse 3 vou cortar com esse 3, fiquei com x ao cubo. Aqui nesse segundo pedaço é 5x mesmo. Aqui, menos 2 mais 1 é menos 1. Então, eu estou com 2x a menos 1 dividido por menos 1. ln de x. Só falta ajeitar esse aqui, né? O resto já está bonitinho. Então, x ao cubo, 5x. Aqui, eu estou com 2 dividido por menos 1. É menos 2. Tirar esse mais que eu tinha colocado aqui. X a menos 1 é 1 sobre x. Deixa eu jogar esse x aqui para baixo. Mais ln de x. Mais c. Vamos só observar aqui que, como a gente falou, eu não posso integrar em cima e integrar embaixo, né? Da mesma forma, se eu estou com um produto, eu não posso integrar um pedaço e integrar o outro. Então, só o que eu quero observar é que a integral de um produto não é integrar uma e depois integrar outra. Agora, nesses próximos exemplos, eu sugiro vocês pausarem o vídeo e tentarem fazer antes de ver a resolução. Nesse exemplo 5, a gente quer a integral de 2x à quinta mais raiz cúbica de x mais e elevado a x. E pausa o vídeo, tenta fazer, aí depois despausa e vê a resolução. Então, vamos lá. Primeiro, vamos notar que aqui já está uma potência de x, aqui é a função e elevado a x, e aqui é uma raiz cúbica de x. Bom, raiz cúbica é uma potência, né? Uma potência fracionária. Então, aqui eu vou escrever como x elevado a 1/3. Então, minha integral fica como 2x à quinta mais x elevado a 1/3 mais e elevado a x. E agora todo mundo aqui já está de um jeito que eu consigo integrar, né? Integral de 2x à quinta, a gente repete o 2. Integral de x a 5, é x a 5 mais 1, 6 sobre 6. Integral de x a 1/3, x a 1/3 mais 1 sobre 1/3 mais 1. Integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, mais c. E agora é só a gente ajeitar, né? Vou cortar esse 2 com esse 6, vai ficar x a sexta sobre 3. 1/3 mais 1 dá 4/3, então eu estou com x a 4/3 sobre 4/3, mais e elevado a x mais c. Ainda não está com uma cara muito boa, porque tem potência fracionária, estou dividindo por uma fração. Vamos terminar de ajeitar isso aí. Então, essa primeira parte fica como estava. Dividir por 4/3 é multiplicar por 3/4. E aqui, essa potência fracionária, x elevado a 4 sobre 3, é raiz cúbica de x à quarta. Então, raiz cúbica de x à quarta mais e elevado a x mais c. Então, nesse exemplo 6, a gente quer a integral de x ao quadrado, que multiplica 2 sobre x mais 2x. De novo, pausa o vídeo, tenta fazer, aí despausa e vê a resolução. Posso fazer? Então, vamos lá.
Bom, a primeira coisa que a gente nota é que isso é um produto, né? E da mesma forma que aquele exemplo lá de trás do quociente, eu não posso integrar o x², integrar o que está dentro do parêntese depois de multiplicar. Se não vale para uma derivada, se eu não poderia derivar essa função desse jeito, eu não posso integrar também. Então, o que eu tenho que fazer é primeiro resolver isso aqui, né? Tem uma distributiva acontecendo, é x² vezes essa soma. Então, isso é x² vezes a primeira parte, mais x² vezes a segunda parte. Então, x², vou cortar com esse x, aqui ficou 2x. x² vezes 2x, 2x². E agora, minha integral ficou mais fácil. Integral de 2x, 2x² sobre 2. Integral de 2x², 2x² sobre 4. Mais c. Só falta ajeitar, cortar esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 4. Então, cortando 2 com 2, eu fico com x². E cortando 2 com 4, eu fico com x² sobre 2. De novo, mais c. Nesse nosso último exemplo, a gente quer a integral de 3 divididos por raiz quarta de x². De novo, pausa o vídeo, tenta fazer e aí depois assiste a resolução. Pausou? Despausou? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma raiz, né? E uma raiz, a gente sabe que é uma potência fracionária. Mas mais ainda, essa raiz está no denominador. E potência de x no denominador indica potência negativa. Vamos por partes, vamos primeiro resolver essa raiz, ajeitar essa raiz. Então, se eu estou com raiz quarta de x², isso é x⁴ sobre 4. E agora ela está no denominador, eu quero jogar para cima, é jogar para cima com potência negativa. Agora eu já consigo resolver, né? Porque eu estou com uma potência de x multiplicado por uma constante, eu quero integrar, como faz? Repete a constante. Eu fico com x elevado a menos 3/4 mais 1 sobre menos 3/4 mais 1, mais c. E agora é só questão da gente ajeitar. Menos 3/4 mais 1, ou seja, 1 menos 3/4 sobra 1/4. Aqui, eu estou dividindo por 1/4, é a mesma coisa que multiplicar por 4. E x elevado a 1/4 é raiz quarta de x. 3 vezes 4, 12. E a minha integral deu 12 raiz quarta de x. Bonitinho, né? Nem todas as integrais podem ser resolvidas diretamente como a gente fez nesses exemplos. Ou seja, nem todo pedacinho da integral, nem sempre os pedacinhos, os somandos da integral, vão estar na nossa tabela. Por exemplo, se eu tenho x que multiplica cosseno de x, não é um somando, não tem como quebrar isso como uma soma de coisas que eu consigo integrar. Então, x multiplicado por cosseno de x não está na minha tabela. E para resolver esse tipo de integral e outros tipos de integral, a gente vai ver alguns métodos de integração.